Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Eu estou aqui, simplesmente decidi fazer esse vídeo, esse pronunciamento, aqui com a cara limpa, sem maquiagem, sem filtro, mas bora lá. Meu nome é Maria Gislane, eu tinha uma conta privada no Instagram, decidi me mudar, digamos assim, para o YouTube, porque eu acredito que o YouTube é uma plataforma mais educativa, mais transparente, né, vamos dizer assim. E eu não poderia deixar de fazer o meu pronunciamento acerca do que tem acontecido e toda essa polêmica envolvendo a menina Liza. Eu não vim aqui para criticar ninguém, para julgar ninguém, muito pelo contrário, eu vim aqui para falar sobre mim e sobre o quão, como eu posso dizer, o quão complicado é essa trajetória, esse sonho de se tornar astronauta. Desde menina eu sonhava em ser astronauta e esse era um sonho tão enraizado, que tinha raízes tão profundas dentro de mim, que se não fosse o milagre de Deus, eu estaria lá sofrendo até hoje, mas o que aconteceu comigo é algo inexplicável, algo que, mesmo se eu buscasse no dicionário todas as palavras possíveis para descrever num vídeo, seria quase impossível. Mas eu persisti nesse sonho desde menina, desde os meus 7, 8 anos de idade, onde eu tenho os primeiros registros, né, de criança, brincando com avião, falando que ia ser astronauta. E eu persisti por isso até meados de 2020, 2021, que foi quando Deus me retirou desse meio, né? E o que eu tenho para dizer é que esse é um meio muito perigoso, porque o ser humano é muito vaidoso, orgulhoso. E uma das coisas que mais me adoecia no meio científico era a vaidade, o orgulho, a soberba. Não só pelas pessoas que estavam em volta de mim, mas dentro de mim, né? E se não é Deus para revelar essa vaidade, essa soberba, nossa, o ser humano se perde e entra em armadilhas. Então, eu acredito que essa menina contou tanto essa história que acabou sendo verdade na cabeça dela. Mas também tem um lado que eu vivenciei isso na época que eu era aspirante a astronauta, que eu queria ser astronauta, que eu estudava para isso bastante. Quando o jornal vinha fazer alguma matéria comigo, era perceptível que eles se empolgavam, sabe? Eles tentavam colocar palavras na nossa boca, e isso aconteceu muito comigo. Só que Deus sempre chamou a minha atenção acerca desse aspecto, a vaidade e o orgulho. Então, quando alguma matéria saía ao meu respeito, e houve matérias que saíram ao meu respeito com informações totalmente equivocadas daquilo que eu havia dito. Então, houve muitas vezes que eu liguei na emissora, que eu discuti com repórteres. Eu já discuti com um repórter da G1, que falou que eu tinha recebido um prêmio da Força Aérea Brasileira. Eu não tinha vínculo nenhum com a Força Aérea Brasileira naquela época, mas algumas notícias saíram que eu tinha vínculo com a Força Aérea Brasileira. Olha o grau e a seriedade disso. A diferença é que ou você aceita aquilo que eles estão aumentando, porque eles querem visibilidade, eles querem ganhar visibilidade a qualquer custo, eles querem vender exclusividade. Então, às vezes, eles aumentam algumas coisas ali, distorce o título da matéria. Isso é muito comum de acontecer. Só que a diferença está em você corrigir. Eu lembro de uma situação que eles publicaram que eu tinha conhecido o diretor-geral da NASA.
sendo que quem eu conheci era um gerente de uma instalação só no Texas. E eles colocaram no jornal que eu tinha conhecido o diretor-geral de toda a estação, de toda a agência espacial. E o jornal que publicou isso era um jornal impresso. E eu fui até ao local onde o repórter estava e eu falei para ele: vocês publicaram o nome do cara errado. Eu conheci o gerente, não foi o diretor-geral. E aí ele falou o seguinte: só que não tem como eu ir na casa das pessoas e pegar o jornal de volta. Essa foi a resposta que eu obtive. Então, assim, a diferença está em você ir atrás e discutir, usar as redes sociais para desmentir as notícias, ou você acreditar naquilo e deixar aquilo alimentar o teu ego, a tua vaidade, que foi o que aconteceu com ela. Quando eu vi as notícias, eu pensei como Deus é bom, porque Ele me livrou de muitas armadilhas. Nossa, se eu fosse falar todas elas, eu espero ter a oportunidade de aproveitar esse canal que está surgindo agora para comentar e compartilhar essas experiências, porque é muito importante. Eu acredito que nenhum sofrimento deve ser em vão, sabe? Eu sofri muito nessa trajetória de querer ser astronauta, porque realmente era o meu sonho. E eu queria conquistar esse sonho, mas da forma mais honesta possível. Mas em muitos momentos eu caí na armadilha da vaidade. E a vaidade, como diz em Provérbios, a vaidade ela precede a queda, o orgulho precede a queda, a soberba. E uma das coisas que me fez sentir-me muito aliviada de ter saído do meio científico e ter abandonado a minha carreira assim, como cientista, é que as pessoas desse meio são extremamente soberbas, extremamente vaidosas, e elas puxam teu tapete o tempo todo. Elas te veem não como amiga. No meio científico não existe amigo, existe concorrente. E o que as pessoas puderem fazer, pelo menos eu encontrei muitas pessoas boas, mas a maioria das pessoas que eu encontrei nesse meio eram pessoas que queriam sempre ser melhor que você e puxar o teu tapete e te destruir, mesmo que com mentiras. Então, o objetivo desse canal é falar sobre pensamentos, reflexões, mas como a sonhadora, aspirante a astronauta, que eu também tive uma repercussão muito grande na internet na época, e só que Deus me deu sabedoria para lidar com isso antes que isso se tornasse algo muito complicado, porque hoje em dia existe a cultura do cancelamento, né? E as pessoas na internet podem te colocar num altar ou destruir a sua imagem, a sua vida online. E uma pessoa pública, ela tá sempre exposta a esses riscos, sabe? Mas Deus me deu sabedoria para sair desse meio enquanto era tempo. Então é um meio difícil, sim. Eu tenho amigas e colegas que permaneceram, né, amizades desde essa época e que permanecem até hoje no meio científico, como astrônomas amadoras, como aspirantes astronautas. Eu desejo a elas que elas tenham toda a sabedoria do mundo e que um dia realmente uma mulher possa chegar ao espaço carregando a bandeira do Brasil. Mais pra frente eu posso gravar um vídeo especificamente sobre isso, sobre as questões técnicas para você se tornar um astronauta e o porquê é tão improvável um brasileiro ir para o espaço. Nos tempos de hoje é algo quase impossível um brasileiro voltar ao espaço depois do que aconteceu com Marcos Pontes.
Mas a reflexão para esse vídeo, que eu pensei que fosse ser um vídeo curto, mas já está tomando uma proporção muito maior, é que a vaidade e o orgulho precede a queda. E nesse meio científico é muito fácil você permitir que você se envaideça e seja vencido por essa vaidade, porque tudo é conquistado por meio de méritos, né? Então, a competição dentro desse meio é muito grande, então quanto maior o número de currículos você tiver, melhor para exibir, para dizer eu conquistei. Então é bem difícil. Hoje eu não sigo mais nenhuma carreira científica, eu engavetei uma pesquisa de mais de 10 anos na área da educação e de ciências, porque eu não suportei viver num meio tão tóxico e tão complicado, infelizmente, que é o meio principalmente entre físicos, matemáticos, esse pessoal das exatas. Gente, eu não tô falando de todo mundo, que todo mundo é assim, mas a grande maioria peca em cima disso. E quando a mídia quer enfeitar, porque seria errado colocar a culpa 100% nessa menina, porque a mídia faz isso. Eles fizeram isso comigo, só que eu fui atrás, briguei, eu desmentia todas as matérias que saíam a meu respeito, que saía errado, eu desmentia nas minhas redes sociais. Eu tinha um perfil grande no Instagram, por conta da exposição que acabou tomando uma proporção grande, eu excluí o meu Instagram. E aí hoje eu tenho um Instagram bem menor, eu filtro quem que tá lá, eu excluo pessoas o tempo todo. Então, por hoje é isso. Eu espero voltar aqui e gravar mais vídeos pro canal, com o objetivo que é concluir a missão que Deus me deu, né? Exaltar sempre o nome dele e compartilhar as minhas experiências, porque elas são muito válidas e Deus me permitiu passar por esse caminho complicado para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Um abraço e até a próxima.